Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Nós hoje estamos aqui numa companhia aí do Fabiano Presoto. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Alex? Uma Então, satisfação imensa poder participar aí do seu canal. estamos Muito aqui. obrigado pela oportunidade. Imagine, eu que agradeço o teu tempo aí. Hoje num formato aqui diferente de webinar, né? O Fabiano está lá em São Paulo, não é isso, Fabiano? Isso, em São Paulo, hoje em São Paulo. Hoje em São Paulo. E eu aqui na Flórida, em Miami. Então, eu trouxe o Fabiano para falar um pouco hoje, pessoal, dentro da nossa série Investindo nos Estados Unidos, sobre câmbio, né? Fabiano, que é um executivo da área financeira, experiente, passou por diversos bancos no Brasil, né? Hoje atua na Advanced, e mais de 25 anos, né, Fabiano? Se apresenta um pouco para o nosso público, por favor. Legal, Alex. Bom, mais uma vez, obrigado por esse espaço. Para nós é uma grande satisfação poder, né, dirimir dúvidas em relação à questão cambial. Mas falando um pouquinho do Fabiano. Fabiano, profissional de 25 anos de mercado. Durante minha trajetória profissional, sempre voltado para o comércio exterior, e nos últimos 6 anos, fazendo um trabalho muito forte aqui na Advanced, num trabalho de expansão, para a gente ter mais capilaridade no mercado. A Advanced é uma instituição financeira, né, regulamentada pelo Banco Central, há 18 anos operando fortemente nesse mercado altamente competitivo aqui no Brasil. Iniciamos um processo de ampliação das nossas bases, isso foi em 2012, aí montamos a operação no Rio de Janeiro, montamos a operação em Santa Catarina, Itajaí, região portuária, com uma demanda absurda de importadores e exportadores, montamos a operação em Minas, e há 2 anos estruturamos a nossa base em Miami, para estar mais próximo do investidor. Sem dúvida. E do investidor e, lógico, do empresário, de quem está querendo realizar o sonho americano. Mas sempre voltado para a esfera cambial. Não, e essa estrutura de vocês, principalmente estando presente aqui em Miami, é fantástica, né? Onde o teu cliente ele não precisa ter o relacionamento via telefone, pode ir lá no teu escritório, sentar, conversar com o teu sócio e tirar qualquer dúvida que porventura tiver na área de câmbio. Com certeza, Alex. Isso, até assim, nós decidimos internacionalizar nossa operação. Isso foi em meados de 2015. Abrimos a Advanced em setembro de 2015, porque a gente realmente identificou essa oportunidade de ter mais sinergia com os investidores e estar mais próximo dele, né? Estar mais próximo, estamos no olho do furacão aí, na tomada de decisão, né? O empresário, o empreendedor tem inúmeras dúvidas, né? Como fazer essa remessa para o exterior, como eu devo enquadrar isso, será que eu posso investir, será que tem imposto, qual que é a tributação, enfim, para todas essas perguntas, você tem a resposta certa para o investidor. Vamos entrar nisso daqui a pouco. Então, a Advanced é um banco registrado no Banco Central, correto? E que hoje você avalia qual é a posição de vocês no mercado de câmbio no Brasil, Fabiano? Isso. Falando em market share, a Advanced nos últimos 10 anos, ela veio conquistando cada vez mais o seu espaço. A Advanced hoje figura entre as 3 maiores. Esse mês aqui saiu o ranking do Banco Central, nós assumimos a 2ª colocação do ranking do Banco Central, e não são 3 players, são mais de 90 players no mercado cambial brasileiro. A Advanced é uma instituição financeira, como eu falei, é o Banco 117, assim como existe o Banco 341, Itaú, o 237, o Bradesco. Dentro dos sistemas de pagamentos brasileiros, nós somos o Banco 117, o que corrobora a nossa solidez financeira, porque nós temos posição própria com o Banco Central, podemos transacionar qualquer volume no mercado cambial, e isso é muito bom, porque a gente consegue atender com agilidade, segurança e a mesma eficiência o pequeno, o médio e o grande investidor. Excelente. Então, movimentamos aí cerca de 20 bilhões de dólares anualmente no mercado, mais de 21 mil clientes atendidos agora em 2017, foi realmente um ano histórico aqui para a Advanced. Nós conseguimos bater todos os recordes de quantidade de processamento de operações, de clientes atendidos e de volume transacionado. A gente tem uma mesa de câmbio assim, altamente antenada com as análises técnicas que podem influenciar, né, a cotação, a valorização. Decisão, né? Decisão. Isso é importante. Esse monitoramento é muito importante
para quem está iniciando uma fase de internacionalização. Excelente. Então já deu aí as credenciais, acho que a nossa audiência já viu que você tem toda a condição, juntamente com a tua instituição, de estar prestando essa informação de qualidade que a gente precisa hoje sobre câmbio. Então, vamos falar um pouco sobre no lado do investidor. O investidor, ele está, digamos assim, já numa fase avançada de planejamento, já identificou qual é o tipo de investimento, seja aquisição de um imóvel, seja aquisição de uma franquia, né, seja a entrada num visto, né, o pagamento dos honorários de um consultor, de um advogado. Então, chega aquela hora de pagar, né? Chega aquela hora de enviar a primeira remessa ou de se preparar financeiramente para isso. Aí entra o consultor de câmbio. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa etapa, né, do envio dos fundos, né, do dinheiro, quais são os cuidados que tem que se ter nesse processo, né, quais são os riscos que envolvem isso de não se fazer da forma correta, né, e com certeza o lado de cá, né, os riscos diante do governo americano que rastreia toda a entrada de fundos internacionais. Então, fica à vontade, Fabiano. Perfeito. Assim, hoje, invariavelmente, né, o investidor, o empresário, o empreendedor, ele precisa da solução cambial. Mesmo você fazendo um belo trabalho como você e a sua empresa faz, né, Alex, que é montar todo o business plan, fazer todo aquele planejamento estratégico de posicionamento legal, identificou um nicho, um mercado, um modelo de negócios, o empresário brasileiro, o investidor brasileiro, ele vai precisar da solução cambial. Porque ele hoje tem reais, você imagina a vida dele aqui no Brasil, com patrimônio, com renda, com receita em reais, e ele agora está passando por uma fase de internacionalização e vai começar a fazer dolarização de patrimônio, vai começar a fazer os investimentos adequados aí no mercado. Então, pela legislação cambial, qualquer pessoa física ou jurídica no Brasil pode acessar o sistema financeiro de qualquer mercado mundial. Pode acessar o sistema financeiro especificamente aí dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Então, a nossa legislação cambial, ela é muito flexível nesse aspecto, né? O empresário, ele pode realmente aportar as suas reservas aqui, desde que estejam declaradas e contabilizadas aqui, ele pode transferir para qualquer mercado financeiro. Falando especificamente dos Estados Unidos, hoje, existem algumas naturezas cambiais que não têm base legal para fins de tributação. Porque, assim, todos, sem exceção, a primeira pergunta que o brasileiro faz, até porque nós temos aqui uma carga tributária excessiva em qualquer segmento, desde o consumo até as grandes indústrias, né? E aí, essa questão tributária realmente é nosso grande calcanhar de Aquiles. E todos perguntam, mas Fabiano, quando eu começar a fazer esse processo de investimento, eu tenho que pagar impostos para fazer essas remessas? Como que funciona? Como que é o modus operandi, né, no mercado? Veja, isso é muito importante. A legislação cambial, ela deixa o investidor livre para acessar qualquer mercado. E capitais brasileiros no exterior, não há base legal para tributação. Então, ou seja, você está fazendo um investimento, seja aportando recursos numa empresa nos Estados Unidos, fazendo uma aquisição de um imóvel, ou acessando o sistema financeiro americano, você paga zero de imposto de renda, zero. Você não tem carga tributária nessa movimentação. É óbvio que, a partir do momento que você idealiza um grande projeto nos Estados Unidos, começa a investir, começa a oferir ganhos, ganho de capital aí nos Estados Unidos, você vai estar sujeito à legislação americana e brasileira. E aí o que acontece? Em que momento que no Brasil você estaria elegível a pagar impostos? Exemplificando aqui, Alex, você fez um aporte de capital numa empresa americana de $100 mil. Só que em algum momento você distribuiu o lucro aí nos Estados Unidos e quer voltar com esse recurso para o Brasil. Na repatriação, dependendo do tipo de investimento, do tipo de produto que você transacionou aí, você estaria elegível a pagar impostos no Brasil. Nesse exemplo, não, porque você fez uma remessa a título de investimento no exterior, esse investimento gerou um ganho de capital, por exemplo, e aí, lógico, o investidor brasileiro já vai pagar os impostos nos Estados Unidos, impostos americanos,
e aí está fazendo uma distribuição, voltando esse recurso de capital para o Brasil. Neste modelo, não existe base legal para tributar uma distribuição de dividendos que ocorreu nos Estados Unidos, né? E que os sócios brasileiros aqui estejam recebendo. Então, assim, Alex, hoje, qual que seria o formato mais adequado para quem está iniciando um processo de internacionalização? Primeiro passo, lógico, contar com uma empresa igual a sua, um especialista, né, dessa área de planejamento, para identificar o melhor business para alocação de capital. Segundo passo, já abrir uma conta corrente nos Estados Unidos, pessoa física, depois da empresa. Dificilmente um investidor estrangeiro, ele acessa aí o sistema financeiro americano, começa a fazer investimentos via pessoa física. Sim. Normalmente se faz via pessoa jurídica, eu sei que isso você vai explicar mais adiante. Sem dúvida. Mas desculpa eu estar, vamos dizer assim, adiantando esse assunto, porque nós passamos por esse processo, né? Quando a Advanced internacionalizou a operação em 2015, nós fizemos todo o business plan, tax planning. Então, a gente tem um pouquinho do know-how, de experiência, não só da esfera cambial, mas como que funciona aí nos Estados Unidos. Da implementação, então, né? Na implementação, exatamente. Então, você tem a fase pré-operacional, que requer realmente, né, um esforço financeiro muito maior, né, na sua operação, tudo. Então, assim, Alex, a recomendação abra uma conta pessoa física, no primeiro momento, para você fazer as suas transferências como disponibilidade, ou seja, você tem uma reserva financeira no Brasil e você pretende idealizar algum projeto nos Estados Unidos e vai começar a fazer as viagens internacionais para fazer esse mapeamento de mercado. A hora que chegar nos Estados Unidos, abre uma conta pessoa física. Os bancos americanos, de uma forma geral, eles conseguem abrir isso para estrangeiro muito rápido, de uma forma rápida, segura. Você pode ir num banco aí de capilaridade, tem vários. Não vou ficar fazendo propaganda aqui dos bancos, mas verdade. Que tem os estrangeiros com muita segurança e com muita agilidade. E aí, a partir desse momento, o empresário, mesmo sem ter identificado ainda um negócio, ele já pode começar a fazer as suas transferências sem pagar nada de imposto. Isso é importante, você está falando, porque a gente está falando de timing, né? Desculpa te interromper, mas só para fazer um anexo aí, a gente está fazendo aqui, esse vídeo faz parte da nossa série Investir nos Estados Unidos. Então, eu já tive aqui uma contadora nessa série, e como você mesmo falou, o modelo mais indicado é você abrir uma empresa, para você estar, ainda que seja adquirindo um imóvel, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai tocar. E eu vou também estar entrevistando uma gerente de um banco, que vai estar também citando as facilidades de se abrir uma conta aqui. Mas o que você falou sobre disponibilidade de renda é muito importante, de fundos. Porque muitas vezes tudo é a respeito de timing, né? É o timing. Às vezes você encontra uma oportunidade que não vai esperar uma semana, né? É aquela oportunidade, em 2, 3 dias você tem que assinar aquela compra daquele imóvel porque é um achado. E se esse dinheiro já não estiver aqui, esperando pela oportunidade, você perde o negócio, né? Exatamente, e literalmente perde. Estados Unidos, perde mesmo. A gente aprende no mercado americano nessa questão de prazos, deadlines, assim, são rigorosos, né, nesse aspecto. O que está no contrato é o que vale, né? E realmente, se você já começar a fazer essas transferências de uma forma oficial, porque hoje, veja, acabou aquela figura de transferências a cabo, transferências no black, com doleiro, seja lá o termo que se usa hoje. Esse termo doleiro hoje está bem famoso, né? A questão dos riscos, né, Alex? Veja. Sem dúvida. Porque hoje o empresário... existe aquela mentalidade no passado, né, de que, legal, vou fazer essas operações de uma forma oficiosa, vamos dizer assim, não oficial, porque eu vou ter alguns benefícios, tal. Hoje esquece. Veja, hoje as receitas federais de mais de 80 países se conversam, tem FATCA, troca informações. Duas informações. O Brasil, ano passado, ele aprovou às pressas a lei da repatriação, porque vários bancos estrangeiros, falando um pouquinho do mercado americano, convidaram os estrangeiros e pediram esclarecimento. Veja, você tem $1 milhão aplicado aqui comigo, qual que é a origem desse recurso? Se gaguejar na frente do banqueiro, sabe que, independente do valor, encerra a conta, você recebe um cheque
vários clientes receberam esse cheque de encerramento de conta, e agora? Tudo bem, isso aqui foi de uma comissão que eu recebi, que eu não declarei no Brasil, e agora para onde que eu vou? Por isso que o Brasil... Tem causado um problema sério, inclusive casos aí famosos de bancos que saíram do Brasil recentemente, sim, devido a essas operações um pouco, digamos assim, né, na sombra, né, de você estar abrindo contas a Deus dará no exterior e enviando dinheiros entre países de uma maneira muito, muito fácil, mas sem muito controle. Agora mesmo eu tenho um amigo também que teve uma situação dessa, a conta dele foi fechada do dia para a noite em Nova York, que era uma operação como essa, um banco que tem aí no Brasil, abriu, digamos assim, uma conta espelhada, vamos colocar assim, e do dia para a noite eles fecharam a operação no Brasil. Ele foi obrigado a mudar todo o business plan dele, ou seja, é complicado você digamos assim, depender de apenas um caminho, né, para você estar enviando fundos para a área internacional. Eu acho que o caminho correto seria realmente usar um consultor de câmbio como o Advanced, abrir uma conta aqui no exterior e você fazer a coisa by the book, né? Exatamente, Alex. E assim, com esse cruzamento de informações e com a aprovação da lei da repatriação, aquele investidor brasileiro que tinha ativos não declarados no exterior, ele perdeu a oportunidade de ficar compliance, vamos dizer assim. É lógico, teria o imposto, teria a multa, pelo não ter declarado lá atrás, mas perdeu essa janela. E hoje eu vejo que, assim, essa questão de fazer tudo de forma oficial, porque o meu mercado foi lindo, só para você ter uma ideia, o ano passado foram mais de 20 mil clientes brasileiros que fizeram adesão à lei da repatriação, que migraram para o mercado oficial. Então, para o meu mercado, isso foi fantástico. Mais de 20 mil clientes. Fantástico. E que exato, não querem então, mais sair digamos assim, do oficial, né? Que tem todos os benefícios que trazem junto com isso, de você poder investir, de você poder contar com recursos do governo, até mesmo nos seus projetos, e somar com o teu recurso comprovado, né? Isso é muito interessante. E assim, Alex, e veja, e qual que é a importância hoje? Eu tenho vários amigos, vários advogados renomados de processo migratório aí nos Estados Unidos, de qualquer tipo de visto, desde o L1, que foi o meu caso quando eu fui expatriado para os Estados Unidos, até mesmo o L5, qualquer visto, você tem que ter o quê? Lastro financeiro, você tem que ter a origem dos recursos declarados, né? Então, isso é muito importante. Então, para o meu mercado, para o nosso mercado cambial, é espetacular, né? Essa questão de você ter que ter o lastro financeiro, tem que ter a capacidade financeira. E todos me perguntam, Alex, assim, legal, Fabiano, vou iniciar um processo lá com o Alex, vou começar a fazer meus investimentos no exterior, e quando que eu posso remeter para fora? Né? Essa questão do limite, todos, assim, variavelmente todos me perguntam. Qual o mínimo, qual o máximo, né? Mínimo não existe, e máximo é o quanto você tem declarado no seu imposto de renda. A sua capacidade financeira é o que vai, vamos dizer assim, nortear, né, as instituições financeiras a estabelecerem limites. Veja, a circular 3461 do Banco Central, ela é muito rigorosa nesse aspecto. Eu, como tendo o Banco Central como o meu grande regulador do mercado, eu preciso cumprir não só a questão do aspecto cadastral, existe o tripé do câmbio, eu tenho que ver fundamentação econômica, legitimidade e capacidade financeira, né, do meu cliente. Existe a política de prevenção à lavagem de dinheiro, que eu também tenho que respeitar e seguir à risca essa questão do Banco Central. A política Know Your Customer, né, o KYC, preciso também aplicar para todos os clientes que operam aqui na Advanced. E hoje, qual que é o limite? É o quanto você tem declarado. Se você tem 10 milhões de reais declarado no seu imposto de renda, você tem 10 milhões de lastro, vamos dizer assim, de embasamento que vai te dar o lastro para fazer essa remessa para o exterior regularizando de uma vez só, ou a nossa recomendação como especialistas da área, como a gente vive hoje, né, uma situação instável, política e econômica no Brasil, e o Brasil já perdeu lá o investment grade, né, a gente vive hoje num lugar especulativo. Então, qual que é a nossa recomendação, né, para todos os nossos clientes? Iniciou um projeto, tem um business plan, tem um tax planning, tem já algo, um norteador para suas ações para os próximos 2 anos, 5 anos, enfim. Aproveite os alívios de mercado, porque aí, com base nesses alívios de mercado,
você consegue fazer uma taxa média. Hoje, talvez, nem quem ganhou o prêmio Nobel aí da economia consegue traçar hoje uma diretriz para o mercado cambial, né? Sem dúvida. A cotação do dólar em relação às moedas não conversíveis, no caso do real. É muito difícil, porque hoje qualquer evento, hoje, esse mercado global que a gente vive, além de todo o aspecto interno, doméstico, você tem também as variáveis externas. Você tem o preço das commodities na China que influenciam diretamente aqui, né, o preço do dólar, porque pode ou não aumentar a exportação, e isso vai impactar na balança comercial, depois, enfim, existe todo um contexto... Fora o político, né, que afeta tudo isso, né? O contexto político que afeta a economia, que acaba, por tabela, afetando a moeda, né? Principalmente, é lógico que a gente tem alguns embasamentos, nós temos análise técnica, que a gente consegue antecipar algum tipo de intervenção do Banco Central, que pode estar fazendo algum tipo de leilão. A curto prazo, né? Um curtíssimo prazo. Agora, a médio e longo prazo é muito difícil. Por isso que eu falo, é difícil empreender no Brasil e num processo de internacionalização, a taxa cambial ela impacta e muito, né, essa questão dos investimentos realizados no exterior. Mesmo sabendo que o brasileiro passa a ter um ativo em moeda estrangeira, é lógico que ele não vai querer que o dólar dê uma disparada, mesmo ele tendo ativos em moeda estrangeira, porque, veja, qualquer deficiência, necessidade de caixa, de novos aportes de capital, você vai ter que chamar de recurso do Brasil. Vai custar caro, Custa caro. Então, hoje o dólar ideal, o Banco Central deixa o mercado bem flexível, se ele não faz as intervenções. Eu lembro que até quando teve a delação da JBS, o mercado ficou em pânico e o dólar realmente deu aquela disparada de 5%, 6%. Foi realmente um momento de alto estresse, porque não tinha dólar no mercado, os dealers seguraram as posições. Eu lembro que tivemos clientes que ficaram desesperados, porque a gente realmente não tinha como prever. Imagina, o mercado cambial, ele funciona 24 horas, vamos dizer assim. Por convenção no Brasil, esse mercado ele inicia às 9 horas da manhã, encerra às 13 horas, e depois reabre às 14h30 e vai até às 17 horas. Isso é convenção aqui, mas lógico que o dólar está sendo negociado no mundo todo 24 horas por dia. Mas a convenção no Brasil é essa grade de horários. E eu lembro que naquele dia, realmente, que teve a delação, eu tinha um cliente que tinha vendido um ativo aqui no Brasil, tinha reais, e era um valor expressivo, e precisava realmente honrar com o compromisso dos Estados Unidos, faltando 2 dias para ele liquidar a compra de um imóvel de quase $1 milhão, e ele ficou desesperado, porque no dia da delação, foi o dia que o mercado abriu, era mais de 11h30 da manhã, não tinha, né, porque as bolsas ativaram lá o circuit break, das quedas expressivas que tiveram, né, na abertura do pregão. E aquele dia, ela realmente foi um dia típico, só que no desespero de deixar tudo para última hora, em cima da hora, ele teve que realizar o prejuízo. Depois de uma semana, o mercado já absorveu, precificou e ele não pôde esperar. Então, assim, a recomendação ele já tinha vendido esse imóvel já há algum tempo, há mais de um mês. Ele já poderia ter feito essa estratégia de fazer a taxa média, de começar a fazer as remessas. Ele já tinha conta no exterior, já tinha empresa aberta no exterior. Então, é importante fazer esse trabalho preventivo, porque não existe hoje você fazer um prognóstico de como vai se comportar o dólar, né, em 2018. Imagina se o nível para presidente, né, do Brasil, o mercado financeiro entra em pânico novamente. Sim, eu tenho ouvido isso muito dos meus clientes, o medo sobre 2018, e alguns clientes até têm falado para mim, Alex, eu preciso mandar todo o meu capital para fora, porque eu não sei como é que vai ser 2018. Isso é um movimento que eu tenho ouvido bastante. Você também tem ouvido isso, Fabiano? Eu também. Muito, assim, tenho ouvido com muita frequência, né? Aqueles que estavam em cima do muro realmente já estão começando a vender as suas posições aqui, estão começando já, e é lógico que, assim, essa venda de ativos aqui no Brasil, ela está vinculada a essa questão, né, da conjuntura política e econômica que o Brasil vive,
A econômica até que, vamos dizer assim, está demonstrando Tá aí melhorando. né, alguns sinais A de política que dá reversão. medo, né? A política que dá medo. Mas, assim, Alex, o que a gente está percebendo é que, assim, com a queda também da taxa de juros no Brasil, né, com a queda da Selic em 7% ao ano, isso faz com que também, né, as pessoas pensem um pouco mais fora da caixinha e comecem a perceber as oportunidades de investimentos no mercado americano, principalmente, que ainda é um mercado altamente competitivo, extremamente aquecido, é o porto seguro de vários investidores estrangeiros, não só de brasileiros. Então, eu acredito que seja o momento, mas vá fazendo essas transferências de recursos gradativamente, né? É o que você, é o que você quer dizer pela taxa média, não é isso? É você começar a mandar em remessas, né, fracionadas, é isso? Periódicas, exatamente. Periodicamente você aproveita um alívio de mercado, hoje eu vou fazer 100 mil dólares. Amanhã caiu mais um pouco, vou fazer mais 100 mil. E assim vai, porque aí no final do ciclo, dessa fase pré-operacional, mesmo ainda não tendo identificado um negócio, se você já tem conta lá no exterior, você consegue, vamos dizer assim, ter condições de fazer a sua taxa média bem atrativa ao longo de um mês, ao longo de 3 meses, ao longo de 6 meses, enfim. Outra questão que muitos nos questionam quase que diariamente aqui é assim, poxa, Fabiano, eu tenho no meu imposto de renda um imóvel declarado por 100 mil reais, só que eu vendi ele por 2 milhões de reais. Como que fica essa questão do meu limite? Não tem problema nenhum, porque, veja, o seu imposto de renda ele é uma fotografia do exercício fiscal anterior e daquele momento. Se você hoje, né, no novo exercício fiscal, você realizou e teve um ganho de capital e teve essa venda, um imóvel que estava declarado por 100 mil e o cliente vendeu por 2 milhões, eu vou majorar um limite, e aí, lógico, entra a minha análise técnica de majorar esse limite e ampliar o seu limite. Não vale mais 100 mil, vale 2 milhões agora, que é o contrato que você tem aqui de venda da propriedade, registrado, tudo bonitinho. E eu não vou pleitear também, isso é muito importante, Alex, eu não sou Receita Federal, eu sou Banco Central. Eu não vou pleitear o recolhimento do ganho de capital, do imposto que incide sobre o ganho de capital. Com o cliente. Isso é do cliente. Como que é o limite que eu vou majorar? Eu vou pegar 2 milhões de reais, vou tirar 100 mil, 1 milhão e 900 mil reais, eu tiro os 15%, que é o ganho de capital, vamos dizer assim, que ele teria que recolher, e atribuo um novo limite para ele, né, de acordo com a realidade dele. Ou, como acontece também com frequência, Alex, existem vários empresários com empresas aqui no Brasil que estão vendendo esses ativos. Tá bom, não tem problema nenhum. Você pode vender a sua empresa aqui, iniciar um novo business nos Estados Unidos, ou até mesmo no mesmo segmento lá. O que eu vou precisar é um contrato de venda de participação societária, quanto que foi essa transação no mercado, e vou atribuir um limite, um novo limite. Então, a gente tem essa flexibilidade de estar orientando, né, o empresário para a majoração do limite, lógico, dentro, né, dentro das normas, dando, vamos dizer assim, um conforto para a Advance de processar essas remessas para o exterior. Então, veja, o limite é o quanto você tem declarado dentro do seu imposto de renda. Tá? Só para a gente fazer um resumo aqui, então, do que a gente falou até agora. Então, hoje o ideal, digamos assim, levando em consideração também já conversas que eu tive anteriormente com a contadora, então o ideal, por exemplo, seria ter, vamos colocar a situação de abrir uma empresa, né, para investimento, que seria a nossa indicação que a gente dá para os investidores, abrir uma LLC, uma corporação, né? Então aí, quer dizer, já você começa a poder mandar uma remessa do Brasil para a conta de business. Aí eu pergunto, dá para mandar de pessoa física para pessoa jurídica nos Estados Unidos? É de pessoa jurídica para pessoa jurídica? Como que seria essa relação? E só mais uma pergunta. Como que seria, digamos assim, a pessoa o empresário quer iniciar um processo de envio? Como é que ele acessa a Advance? É por telefone? Ele vai até vocês? Quais seriam os passos até que esse dinheiro chegue aqui nos Estados Unidos? Legal. Vou falar então primeiro dos passos para credenciar o cliente a operar no mercado cambial via Advanced. Ótimo. Como eu falei, eu sou obrigado pela norma do Banco Central a credenciar o meu cliente a operar no mercado cambial. Então, existe
existem 2 formulários padrões da nossa instituição financeira, e existe também uma apresentação de documentos para a gente dar andamento nesse processo. Esse cadastro, eu falo que é uma conta câmbio, mas é uma conta que você não pode movimentar, você não vai ficar com recursos parados aqui. É uma conta de credenciamento para habilitar o cliente a operar no mercado internacional. E não tem custo nenhum para o investidor, ou seja, nós queremos ser uma nova opção para o investidor a custo zero. Ou seja, o cliente ele vai ter à disposição dele todas as nossas soluções do mercado internacional, do mercado cambial, sem pagar absolutamente nada. Ou seja, eu não cobro tarifa para abertura de cadastro, eu não cobro tarifa para manutenção desse cadastro, porque anualmente eu tenho que revisar, né, esse cadastro, porque pode ter um incremento, pode ter uma evolução patrimonial, o que, vamos dizer assim, deixa o cliente elegível a ampliar os seus limites para operar no mercado internacional com a Advanced. Então, não tem tarifa nenhuma. A única tarifa que incide hoje é a tarifa de processamento. É quando a minha mesa de câmbio faz uma interação com o cliente e o cliente ele aprova a nossa taxa cambial, e aí sim existe uma tarifa de processamento. São $20 o custo de contrato, e aí tem um benefício aí para os seus clientes, Alex. Operações acima de $20 mil, eu consigo isentar essa tarifa para o cliente. Legal. Essa tarifa de $20. E aí, lógico, e além dessa tarifa, existe o IOF de 0,38%. Quando eu disse que não existia base legal para tributação, é imposto de renda, né, nos investimentos realizados no exterior. Não existe, o investidor ele não vai pagar o imposto de renda, ele vai pagar o IOF, que o fato gerador é o fato de câmbio. IOF de 0,38%. Tá? Então, não tem custo para credenciar o cliente a operar no banco 117. Existe uma tarifa de $20. Operações acima de 20 mil, vamos dizer assim, como benefício para os seus clientes, para os seus seguidores, nós vamos estar assumindo e vamos isentar essa tarifa. Aí alguém pode questionar, mas sabia onde que é o ganho da operação da Advanced? De onde que é a Advanced? De onde vem? O que acontece? De onde vem? Eu vou explicar isso. No nosso mercado cambial, principalmente as corretoras de câmbio, elas não podem ficar com a posição de câmbio comprada ou vendida. O que é comprada? Hoje, que nem os bancos tradicionais, eles estão fazendo um trabalho de tesouraria e percebem que o dólar tem uma tendência de valorização. Então, os bancos vão no mercado e compram lá $1 bilhão e ficam comprando, especulando no mercado. Eu, como não posso especular no mercado, tenho que manter minha posição de câmbio sempre nivelada. Então, por exemplo, Alex, quando eu vendo $100 mil para um cliente seu que está fazendo investimento no exterior, eu tenho que ir a mercado e comprar esses $100 mil, ou comprar mercado, ou comprar de um cliente da Advanced que esteja internando um recurso. Esse fluxo ele é constante, né? E é bem dinâmico, né? Eu processo em valores absolutos, quase $50 milhões diariamente, de entradas e saídas de recursos. Então, eu tenho que casar essa operação. Então, a partir do momento que o cliente prioriza a Advanced como sendo a instituição financeira a fazer essa remessa para o exterior, e quando eu vendo esses dólares para esse cliente, eu vou ao mercado e compro esses dólares para repor minha posição e deixar minha posição de câmbio nivelada. Então, muitas vezes, eu não estou ganhando na operação do cliente que está fazendo a remessa. Eu posso estar tendo um spread um pouquinho melhor na operação de entrada, quando eu caso as operações. Então, assim, e esse volume... Você ganha no ciclo, né? É o ciclo. Esse volume permite que eu consiga, no mercado cambial, dar esse benefício da isenção da tarifa. É lógico, como instituição financeira, nós temos uma política de precificação, eu tenho que garantir as margens financeiras. Então, quando a gente está negociando com o cliente, existe uma palavra que é muito bonita, que se usa, que é o spread. Da mesma forma que existe o spread na hora de captação e repasse de recursos, existe também o spread na hora de negociar a taxa cambial. Lógico. Mas é óbvio, como o meu core business é câmbio, e eu tenho uma estrutura um pouco menor, apesar de são mais de 120 colaboradores hoje aqui na Advanced, eu consigo dar uma condição de spread muito mais atrativa
né? E lembrando que o spread não é... Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, Fabiano, mas esse spread seu, tudo isso é ganho? Não, o spread é uma composição. Custos, despesas fixas variáveis, custos de processamento no Banco Central e também a margem financeira, né? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E outra, é aquela coisa, como qualquer outra instituição financeira. Eu acho Sim, que mas uma diferença, Alex. Os nossos spreads, eles são, vamos dizer assim, muito mais competitivos. Sem dúvida. E para o cliente, hoje, ter uma nova opção a custo zero é o mundo ideal, é coisa que a gente não via isso há anos atrás. Então, é muito importante na linha da desbancarização, é você buscar especialistas de cada nicho para te assessorar. Voltando naquela pergunta lá, não esqueci não. Só um detalhe nisso daí é o seguinte, o que eu vejo na Advanced, né, eu vejo uma consultoria, né, uma consultoria de câmbio. O câmbio, ele existe ali, ele vai acontecer como aconteceria no banco dele, onde ele tem a conta dele. Agora, como você falou, você é um consultor de câmbio, você é especialista em câmbio e vocês só fazem câmbio. Então, a intenção de vocês reter o cliente é muito maior do que uma outra instituição financeira que tem N produtos. E hoje é uma questão que se chama também atendimento e personalização, né? Então, as pessoas estão atrás de taxas, e elas terão as taxas, porque é interesse de vocês dar uma taxa competitiva. Eu acho que o maior benefício é esse, é ter alguém especializado, personalizado, que vai estar resolvendo o problema do investidor. Hoje as pessoas querem soluções, né? Exatamente, Alex. Então, assim, a gente preza muito por isso, né? Se a gente pode conciliar um atendimento consultivo mais uma taxa cambial competitiva, isso é muito bom. Isso quem ganha é o cliente, né? Porque ele vai ter toda a segurança de fazer os seus investimentos de uma forma rápida, segura. No caso dos Estados Unidos, nós podemos fechar operações no mesmo dia e esses dólares serem aportados no mesmo dia nos Estados Unidos. Via de regra, 24 horas, porque é o prazo, vamos dizer assim, na verdade, pela norma do Banco Central, eu tenho até 48 horas para liquidar esse câmbio no exterior. Mas, por uma urgência do cliente, eu consigo também fazer o registro da operação no Banco Central no D0, né? E liquidar também no D0. Só que é lógico que para isso existe uma grade de horários, a gente precisa respeitar essa grade de horários. Mas o que eu gosto de sempre sinalizar para o cliente na linha da transparência, que em 24 horas, se a gente cumprir todo o fluxo operacional e financeiro, a gente consegue liquidar a operação no exterior em 24 horas. A semana passada, tinham vários investidores aflitos com a questão do tempo do EB5, e eu tive várias operações que eu liquidei no D0, porque o cliente estava em cima do muro, aporta 500 mil, não aporta, vai levar para 750, vai levar para 1 milhão, no desespero, fechamos D0, esperamos até o último minuto, né, e conseguimos fechar. Então, assim, Alex, 24 horas esse recurso, ele sai de reais daqui do Brasil e vai para uma conta bancária, pessoa física ou para uma empresa, né? Agora, voltando naquela questão, né? É muito importante, Alex, a gente frisar que toda remessa para o exterior, ela precisa ter um amparo documental, toda, sem exceção. Seja uma remessa para disponibilidade, onde o cliente ele vai ter que apresentar ou informar os dados bancários dele no e-mail. Eu não vou precisar do documento de abertura da conta, não. É só informar os dados bancários. Toda vez que você abre uma conta no exterior, o banqueiro ele imprime lá um paper com os dados do área internacional. Muitas vezes o investidor ele tira uma cópia daquele paper, encaminha para nós, ou ele mesmo relaciona os seus dados bancários no exterior, né? Porque se é um e-mail dele, é um documento que vai me dar o lastro para fazer e o embasamento para fazer a remessa. Falando em aporte de capital para as empresas americanas, em que momento que o investidor pode fazer esses aportes? Então, você, como especialista dessa área, traçou lá o business plan, o contador fez a abertura da empresa, abriu a conta bancária, inclusive a gente tem um produto para fazer a abertura remotamente das contas para brasileiros, Legal. Pessoa física ou pessoa jurídica, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas suponha-se que o empresário já foi para os Estados Unidos, já teve a sua assessoria, abriu a empresa e ele é sócio, pessoa física, na operação americana. Então,
Como que funciona esse fluxo? Ele, normalmente, aí por experiência, né, de ter assessorado quase 1.000 clientes já nesses últimos 2 anos aí nos Estados Unidos, normalmente o empresário, como que é o desenho da operação? Ele faz a distribuição de lucro no Brasil, se capitaliza na pessoa física, às vezes ele tem uma empresa, ele é um dos sócios da empresa, essa empresa tem um lucro acumulado de X milhões e nunca fez distribuição. O que ele faz? Ele faz a distribuição, vai me apresentar um decore, que é um documento oficial aqui no Brasil. Com esse decore eu vou ampliar o limite dele, e aí sim, ele se capitalizando na pessoa física, vai poder fazer a remessa para a empresa dele que ele abriu nos Estados Unidos. Ah, Fabiana, mas e os casos que é a PJ brasileira que tem participação societária na PJ americana? Veja, não tem problema nenhum. A PJ brasileira, se eu for analisar o documento, o que dá lastro para essa transferência de recursos é via PJ brasileira. Então, eu não vou fazer o cadastro da pessoa física, dos sócios pessoas físicas. Eu vou fazer o cadastro da PJ brasileira, porque a PJ brasileira vai aportar recursos na PJ americana. Isso pode ser feito também. Mas o desenho mais tradicional, que a gente vê bastante, é a pessoa física no Brasil, né, o empresário aqui, tem negócios aqui no Brasil, faz uma distribuição de lucro, que não paga imposto nenhum, se capitaliza na pessoa física e remete para o exterior, para a sua empresa americana. Sem dúvida. Uma fase operacional para fazer os investimentos, enfim. E não tem carga tributária, porque capitais brasileiros no exterior, para fins de participação societária, aquisição de imóveis, acesso ao mercado financeiro e outros tipos de ativos que são adquiridos no exterior, para fins do EB5, não tem base legal para tributar. Só incide o IOF na transferência. Então, todas as transferências de recursos, eu preciso ter um embasamento documental, Alex. Isso é extremamente importante. Então, não adianta, por exemplo, o sócio aqui no Brasil, pessoa física, montou a empresa americana, alocou como sócio a esposa, né? O que vai dar o lastro para fazer essa remessa, eu vou ter que fazer o cara da esposa, né? E não do empresário, porque não posso, senão eu vou ter uma fragilidade documental. Né? O empresário não vai ter canal de remessa, canal de reversibilidade para essa empresa americana. Então, ou seja, eu tenho que analisar lá o Operating Agreement, ou bylaws, enfim, dependendo do documento, e checar quem são os sócios, né, que têm participação societária nessa empresa americana. São 5 sócios. Então, esses 5 sócios que são os únicos que podem aportar recursos, né, do Brasil para essa empresa americana. Não sei se ficou claro, né, essa explicação. Claro. Excelente, Fabiano. Eu acho que assim, acabou que virou um webinar mesmo, né, um seminário aí de câmbio. Acho que as pessoas que estão nos assistindo, acho que tiraram bastante valor aqui do material, do conhecimento que foi passado, viram aí a capacidade da Advance de vocês de dar soluções, né? As pessoas estão em busca de soluções e, como você citou, inclusive até de abertura de contas remotas, né, que é uma das soluções que a Advance de Miami oferece aqui para os clientes. Acaba que sendo clientes nossos, né, que a gente compartilha aí, cada um faz um pedaço do processo. Fabiana, quero agradecer muito o teu tempo, queria que você desse as tuas considerações finais. Fica à vontade. Maravilha. Tá bom, Alex. Olha, eu me coloco aí à disposição, muito provavelmente você vai compartilhar aí os contatos dos nossos canais de atendimento. Nós atendemos os clientes em Miami, em São Paulo, nas nossas bases aqui no Brasil. Temos também os canais direto via WhatsApp. Até câmbio, hoje tem uma novidade que é o fechamento de câmbio por WhatsApp. Nós temos a mesa de câmbio aqui tratando os clientes, porque às vezes o cliente está nos Estados Unidos, tem a questão do fuso horário, ou está na Europa e precisa dessa agilidade com o WhatsApp. Realmente a gente tem hoje um atendimento exclusivo e dedicado para esse perfil de clientes que estão, né, viajando, estão a negócios e precisam de mobilidade. Então, assim, Alex, eu coloco à sua disposição dos seus seguidores, a nossa capacidade instalada. Agradeço você e queria até divulgar aí para os nossos clientes e parceiros, a Advanced é um dos parceiros
da Lyrics, né, na área de câmbio, e eu já conversei com o Fabiano, nós vamos ter um código, então você que tem interesse no serviço da Advance, vai nos contactar, a gente vai dar esse código para você ter acesso diretamente a um atendimento personalizado para os clientes Lyrics, não é isso, Fabiano? Exatamente. Está mais do que fechado. Pode ter certeza que o atendimento vai ser VIP, vai ser um atendimento assim, bem diferenciado. E a gente hoje preza muito pela excelência, né, dos serviços prestados e realmente assim, procuramos fazer esse atendimento consultivo, porque é isso que vai fidelizar o cliente, é isso que ele vai se sentir seguro e confortável em viabilizar e cursar suas operações via Advanced. Agradeço demais e conto com você numa próxima oportunidade. Ok? Pode contar comigo. Estou sempre à disposição, tá, Alex? Beleza, Sucesso pessoal. e tudo de bom aí. Um grande abraço. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.